Obrigado, pastor. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É um prazer inestimável estar aqui com vocês. Muito obrigado ao pastor pelo convite, pela franquia. E amanhã eu faço aqui as minhas considerações finais, já que estarei com vocês hoje e amanhã. De antemão, sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 19. Eu não sei se vou estar com o Paulo aqui amanhã, mas o Paulo é meu amigo de estrada. Esse aqui conhece os macetes da comida toda da estrada. É isso, a gente vai comendo. É queijo, é manteiga, é café, é leite, é churrasco. Eu já estou aqui 40 quilos mais gordo. E se Paulo me levar de volta, aí eu engordo mais 40. E não tem horário para chegar. É resenha, tudo que eu digo, né? Disse gente boa. Quem achou diz amém? Amém. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E todos, vendo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Toma seu assento, por favor. Existem muitas e muitas e muitas lições para extrairmos aqui desse texto. A proposta desse congresso é estarmos no melhor lugar. Jesus contrapôs esta expressão quando foi interpelado acerca de quem ele era, dizendo isso aos apóstolos. E os apóstolos, tendo dificuldade de expressar quem Jesus era, começaram a dizer o que eles haviam ouvido da multidão. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. E Jesus questiona os seus apóstolos, dizendo: e vocês, quem pensam que eu sou? E os discípulos quietos que estavam, ficaram. Mas Pedro diz que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E na verdade, dentro dessa questão, a gente percebe que a presença de Jesus é o melhor lugar para se estar. Não existe outro ambiente mais seguro do que a presença de Jesus. Mas talvez seja necessário raciocinarmos aqui a partir desse texto para compreendermos que nem agora e nem nos dias passados é tão fácil estar na presença de Jesus. O apóstolo Pedro disse: para quem nós iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Então, na verdade, não é um lugar que nós estamos procurando. Lugar tem Salvador, Jacobina, Rio de Janeiro, Recife, Brasília, mas uma pessoa é só Jesus. Então nós não estamos procurando o melhor lugar, nós estamos com a melhor pessoa, Jesus. Nesse ambiente aqui, eu queria conversar com vocês rapidamente, só para fazer vocês lembrarem algumas questões que estão aqui. Primeiro, Jesus está passando nessa rota comercial pela última vez. Talvez seja os últimos dias do seu ministério terreno. Porque Jesus, depois que passa por esse ambiente,
ele vai ser preso, julgado, crucificado. Porque a partir desse momento, você vai ver que ele vai ter entrada triunfal em Jerusalém. Então, provavelmente, Jesus esteja no final do seu ministério. E nesse ambiente, entre Jericó e Jerusalém, que é uma rota comercial conhecidíssima, estava um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Talvez Zaqueu seja o cobrador da província de Jericó. E ele, segundo o texto de Lucas, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Só que Lucas descreve esse Zaqueu como um publicano. E o que é ser um publicano entre os judeus na época de Jesus? Era ser a pior pessoa do mundo. Na verdade, a gente tem aqui um entendimento, vocês sabem disso, a gente só vai lembrar de por que é que ser um publicano era ser a pior pessoa do mundo. Você sabe que o Império Romano viabilizou a infraestrutura da Palestina nos dias dos reis de Roma. Essa infraestrutura, na verdade, eram os impostos que eram caríssimos, cobrados pelos romanos. Há quem diga que um cidadão, ele pagava aproximadamente 60% a 70% de impostos daquilo que ele ganhava. Tudo isso para viabilizar a estrutura, para que houvesse uma velocidade da comunicação. Só que você sabe que nesse contexto, nós estamos saindo aqui de um período muito delicado, que é o período interbíblico, que são os anos que Deus ficou em silêncio e não falava com o seu povo, entre o livro do profeta Malaquias e o livro, ou Evangelho segundo escreveu Mateus. Nesse tempo nós observamos que houveram diversas dinastias, dinastia síria, dinastia grega, dinastia romana, dinastia egípcia, muitos que comandaram a Palestina nesse período. E é nesse período interbíblico que nasceram então, em resposta a essa confusão política, as diversas seitas, como as seitas dos fariseus, que eram chamados separados, como os saduceus, que eram os que comandavam o templo e os sacerdotes, como os herodianos, como os outros diversos partidos religiosos. No afã de tentar fazer com que os judeus percebessem que a profecia que Moisés deixou, que o Senhor levantaria um profeta maior do que ele, se cumpriria. Mas nessa confusão teológica, nós vamos perceber então que a política vai influenciar a religião. Existiam pelo menos alguns partidos que demandavam nessa época, porque o judaísmo estava extremamente rachado e dividido. Por isso, a cultura grega era a cultura mais cultuada entre eles. E é nessa época também que a gente lembra, vocês sabem disso, que a única língua que era falada entre todos eles, a língua universal, era o grego koiné. Por isso, em diversos textos da Bíblia, nós vamos ver o grego e a sua filosofia, principalmente nas cartas paulinas, sendo evidenciada por causa desta cultura e a unificação cultural a partir do helenismo. Se percebe então que a partir desse momento em que Roma assume o controle da Palestina, eles então contratam pessoas para viabilizar essa estrutura religiosa, cultural e política para cobrar os impostos dos seus vassalos. E essa função era a função dos publicanos. Só que para o judeu ortodoxo, os publicanos eram traidores, porque era extremamente inadmissível um patrício judeu sendo contratado por um imperador ou um prefeito romano para cobrar os impostos às províncias dos próprios judeus. Por isso você vai perceber que os judeus, eles rechaçavam todos os publicanos, diferente de Jesus. Jesus foi condenado pelos judeus de comer com prostitutas e publicanos. Jesus não tinha distinção de raça, cor e religião. Até porque, se não fosse por causa de Jesus, a mulher samaritana estava perdida até os dias de hoje. Mas Jesus não tem distinção de raça, religião, cor, peso, credo, nada. Na verdade, ele quer abranger a cultura do reino. Porque a cultura do reino é muito maior do que a filosofia grega. Nessa ambiência, a gente percebe então que esse Zaqueu, além de ser um publicano rejeitado, ele era rico. E aqui vale a pena nós lembrarmos que, na verdade, quando o publicano ia cobrar o imposto de alguém,
ele já pagava esse imposto aos romanos para ter direito a cobrar da população. Então havia, na verdade, um imposto elevado demais, porque os publicanos eram corruptos. É simples entender essa equação. Eu pagava ao pastor Claudio Honor o imposto, como ele representante de Roma, e eu, como publicano, agora cobrava de vocês esse imposto. Já que eu já estava quite com Roma, eu cobrava o que quisesse de você. Por isso os publicanos viviam de uma porcentagem da coletadoria. Essa expressão que a Bíblia diz que eles eram ricos, não eram ricos só porque eles colhiam os impostos, eram ricos porque também compravam a dívida dos seus patrícios. Então esses publicanos eram extremamente malquistos pela sociedade. Aí eu gostaria de montar esse quebra-cabeça com você. O que é que um homem rico, inteligente e extremamente rejeitado... Pastor, você disse que ele é inteligente? Sim, porque para você ser um publicano, você não era escolhido no pedra, papel e tesoura. Não era através de um baralho, numa dedanha, 0 e 1, como a gente fazia na infância. Na verdade, você deveria ter noções de contabilidade para ingressar nessa empresa de publicanos. Então Zaqueu tinha um QI diferenciado dos demais: rico, inteligente e rejeitado. O que é que ele vai querer ter com Jesus? Aí a sua resposta talvez seja assim: mas Jesus é o Messias? Jesus é um grande curandeiro, como muitos diziam? Jesus é um grande profeta? Sim, para nós que estamos aqui hoje sentados, nós temos esse entendimento, mas nesse tempo existiu uma incógnita concernente ao ministério do Cristo. Uns diziam que ele expulsava demônios por Beelzebu, outros diziam que ele era um engodo, era uma enganação. Ele na verdade era uma transliteração dos profetas da velha aliança. Mas todos tinham de comum acordo uma só opinião: Jesus era um profeta, diferenciado dos demais profetas, que haviam sido corrompidos pelos religiosos para tratar pecador com rejeição. Por isso o pecador era tratado com muita rejeição e com muito rechaçamento, diferente de Jesus, que tinha paciência com o pecador para dar para eles palavra de vida eterna. Eu amo essa faceta do Cristo. Se não fosse a sua longanimidade, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a sua misericórdia e graça, nós não estaremos aqui. Porque foi por causa desta misericórdia que ele te alcançou na cachaça, que ele te alcançou no baile, que ele te alcançou no forró. Foi por isso que ele pulou na bala para tirar você do inferno e te transportar para o reino de Deus. Estamos aqui por causa disso. Nesse ambiente, então, Zaqueu vai perceber que Jesus está passando por ali, ainda que com a sua fama incógnita. Mas como todos sabiam que Jesus era um profeta, talvez a fama de Jesus, que transformava a vida das pessoas, também chegou em Zaqueu. Porque em Lucas capítulo 5 nós temos um publicano que encontrou com Jesus e recebeu uma palavra: siga-me, que é o publicano chamado Levi, que nós conhecemos como Mateus. Talvez por essa experiência que Zaqueu ouviu dizer de Levi, ele tem então a curiosidade de seguir Jesus. Mas aqui a gente chega num ponto crucial. Na verdade, o dinheiro e a inteligência não conseguiam preencher o buraco existencial que havia na vida de Zaqueu. Dinheiro não compra felicidade. Dinheiro não compra saúde emocional. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas estão em conflito na sua vida emocional. Mas ele precisa preencher esse vazio. E quem é que pode preencher isso? Jesus. Jesus está passando por esta rota comercial. Só que existe um problema. O problema é que aonde Jesus estava havia uma multidão que o acompanhava. Essa multidão nós podemos dissertar pelo menos entre 3 tipos de seguidores. Primeiro, seguidores do pão e do peixe. Eram aqueles que só iam nos cultos de Jesus quando ele multiplicava pão e multiplicava peixe. Aqui em Jacobina não tem esse tipo de crente, mas lá no Rio de Janeiro está lotado. Quando Jesus está inspirado em curar, o culto enche. Quando Jesus está inspirado em abrir porta, o culto lota. Quando Jesus está inspirado em fazer restituição, aí a gente até chega atrasado, mas a gente vem. Mas quando ele quer doutrinar, a gente arruma uma desculpa para dizer: hoje ele está meio azedo. Ou não foi isso que ele disse para a multidão que estava atrás só daquilo que ele podia fazer? E a multidão, quando viu que ele estava azedo, começou a sair pelas tangentes. Jesus olha para os discípulos e
pergunta para eles: e vocês não vão embora também? Aí Pedro levanta a sua voz dizendo: para quem nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? O problema de estarmos só porque ele multiplica é porque essa mesma multidão que teve pão e peixe na mão também tiveram moedas para xingar Jesus e dizer em alto e bom tom, quando Jesus estava ante a Barrabás: crucifica o Cristo e solta Barrabás. Eu estou aqui para te fazer entender que nós até precisamos de um milagre, mas o milagre não faz crente. O que faz crente é um ensino, porque se milagre te fizesse crente, aonde é que está Lázaro, que nunca foi um discípulo? Se milagre nos fizesse muito mais crente, aonde é que está a mulher do fluxo de sangue, que nunca seguiu Jesus? Então milagre te mantém aqui, mas é a presença de Deus que faz você ir além. Milagre não pode ser ato substitutivo. Eu não troco a presença de Jesus pelo milagre. Se ele fizer, glória a Deus. E se ele não fizer, eu vou adorá-lo do mesmo jeito. Por quê? Porque o maior milagre ele já fez. Ele te salvou, ele te resgatou, ele purificou a sua vida, ele te deu um ministério, te deu uma chamada. Você pode dar um glória a Deus para me ajudar? Ok. Então, dentro desse ambiente, eu não sou da multidão do pão e peixe, mas no meio dessa multidão existe outro tipo de seguidor, os ocasionais. Em Jacobina não tem isso, e a Bíblia dá um nome para esse seguidor ocasional que está no meio da multidão: Nicodemos. Nicodemos, na verdade, é um religioso, e não venha me dizer que ele não é crente, que lá em Mateus, em João capítulo 19, é ele e José de Arimateia que vão até Pilatos pedir o corpo de Jesus. Então ele se converteu em João capítulo 3, mas nunca seguiu Jesus de perto. Alguém está me ouvindo? Porque tem gente que se converte, mas não segue. Tem gente que se converte, de noite é crente, mas de dia é um agente secreto. Ninguém pode saber que tu é crente, ninguém pode saber que tu é em fogo, ninguém pode saber que tu é pentecostal. Você tem medo de perder a porta? Quem abriu a porta não foi Satanás, quem abriu a porta foi Deus. Então aonde nós estivermos, nós precisamos mostrar a nossa identidade. Vocês estão aí? Esse Nicodemos é este ocasional, que durante a noite ele canta, durante a noite ele prega, durante a noite ele sapateia, mas durante o dia está vendo, deixa para lá, durante o dia está jogando no tigrinho, durante o dia está apostando no jogo do bicho, durante o dia está jogando na loteria, porque durante o dia ele não consegue ser aquilo que ele durante a noite é. Mas aqui não tem seguidores ocasionais, aqui tem discípulos de Jesus. Alguém está aí? Diga glória a Deus. Talvez essa expressão discípulo tenha soado muito bem, mas no meio dessa multidão, o terceiro tipo de seguidor eram os discípulos. E a gente pode até dizer, ser um discípulo é uma bênção, ser discípulo é uma maravilha, mas na verdade a expressão discípulo é aprendiz. A palavra discípulo é aquele que está em período de aprendizado, e o problema dos discípulos é que eles nem aprenderam e já queriam ensinar Jesus como é que se faz. Você conhece gente assim, que chegou agora, já acha que tem que mandar no fogo, como é que o fogo acha? Deixa para lá. Já acha que tem que mandar na igreja. Na verdade isso é só lá no Rio de Janeiro. Esses discípulos um dia em Marcos capítulo 10 quiseram mandar em Jesus, instruir Jesus. Jesus, as crianças estão aglomerando aí, manda elas embora, porque elas não podem te tocar. E Jesus disse: deixa vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. A Bíblia diz que o discípulo não é maior do que o seu mestre, mas se com ele aprende, com ele se parece. Você não está aqui para ser maior do que ninguém, você está aqui para ser parecido com Jesus. Vai doer, mas vai curar a gente. O pastor não é pastor de quem segue, pastor é pastor de quem ouve. Então não adianta você sentar, botar a camisinha bonita, se tu não ouve o teu pastor. Se tu não ouve, tu não é discípulo, porque a Bíblia diz que para ser ovelha tem que ouvir a voz do pastor. E é por isso que a gente vê um montão de gente rebelde, mas talentosa. É muito talentoso, mas eu não posso servir naquela igreja porque eu prego mais do que o meu pastor, porque eu canto mais do que o meu pastor, porque eu tenho agenda com o meu pastor. E tu acha que a tua agenda vai te levar para o céu? Tu acha que o cartaz vai te levar para o céu? O que te leva para o céu é obediência, porque obediência quero e não sacrifício. A Bíblia não mede a nossa vida ministerial por resultado, mede por fidelidade. Então não adianta você pegar avião para ir para a Europa, para ir para a América, se quando chega aqui você é um desobediente. Abaixa a tua cabeça e deixa Jesus te ensinar. No meio de
Enquanto isso, Zaqueu percebe que não vai ser fácil chegar em Jesus. Uau! Então ele precisa me ensinar que para chegar em Jesus, eu preciso ter coragem de romper a multidão e não me influenciar por ela. Porque a multidão na Bíblia nunca foi sinônimo de aprovação. Porque se multidão fosse sinônimo de aprovação, ele não chamava no meio de mais de 500, 12. Então não adianta ter 500 se esses 500 não têm qualidade. Então é melhor chamar 12 com qualidade do que 500 que só frequenta a igreja. Era para dar um glória a Deus, mas acho que vocês não vão, não. Vamos decolar. Para romper a multidão é ter um entendimento que se a multidão não é sinônimo de aprovação, eu não posso me fazer massa de manobra. Porque a multidão me faz massa de manobra e fruto do meio. Se a multidão vai para a direita, eu vou para a direita. Se a multidão vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se vai para frente, eu vou para frente. Se vai para trás, eu vou para trás. Eu tenho que ter coragem de romper esse sistema. Era para dar um aleluia, mas vocês não estão aí. Porque talvez nós estejamos vivendo uma geração que vive a experiência dos outros, mas não tem coragem de ver a sua própria experiência. Que você vive daquilo que alguém ouviu dizer que ele faz, mas na tua vida ele não fez nada ainda. Eu venho aqui para te encorajar. Rompa essa multidão. Pastor, o que significa romper a multidão? Sorria. É desagradar a muita gente. Porque se tem uma coisa que Jesus não nos chamou, é para sermos populares. A igreja não cresce quando ela é popular. A igreja cresce quando ela é perseguida. Vocês não estão vivos mais aqui, né, gente? Então, se quiser ser popular, tira uma foto, bota no Instagram, arruma uma página na internet e vai. Deixa a internet fazer você ter visibilidade. Agora quer ser profeta? Levanta o altar! É muita gente talentosa que não tem óleo, que não tem azeite, que não tem unção, que não tem graça, que não tem poder, tem boa oratória, tem boa hermenêutica, conhece o grego, conhece o hebraico, mas só passa disso, não tem nada além disso. Agora eu conheço muita gente que não tem português direito, que não conjuga o verbo direito, mas quando enterra o joelho no chão, tem o código do céu. Rompe. Quem quer romper a multidão não pode ter medo de bigode enrolado, de cara feia, de oração contrária, de praga, de rejeição. Porque se alguém falar para você que ele vai fazer, ele faz. Se alguém disser que ele não vai fazer, ele vai fazer do mesmo jeito. Ele não vai bater na porta de ninguém para perguntar se você merece. Ele disse que vai fazer, então aguarda, porque ele vai fazer. Rompe, era para dar um glória a Deus, rompe a multidão. Pastor, mas eu vou perder a carona. Perde a carona, mas não perde Jesus. Pastor, mas eu vou perder o emprego. Perde o emprego, mas não perde Jesus. Pastor, mas eu vou perder a amizade. Perde a amizade, mas não perde Jesus. Ele vai passar. Olha para mim. Jesus está em Cafarnaum. Talvez na casa da sogra de Pedro, que foi recém-curada da febre. Souberam que ele estava em casa. E foram na casa onde Jesus estava, não é porque ela estava na beira da praia, é porque Jesus estava lá dentro. As pessoas na época de Jesus não queriam saber da estrutura, queriam saber de quem estava lá. Então as pessoas não podem chegar aqui por causa da estrutura, elas precisam estar aqui porque quem mora aqui é maior do que a Assembleia de Deus, é maior do que a Igreja Batista, era para dar glória a Deus, é maior do que a nossa convenção geral, é Jesus que está aqui. Então se a gente está no banco de madeira ou se está no banco confortável, o que importa é Jesus estando aqui. A gente tem uma boa estrutura, um bom microfone, um bom aquário para bateria, um bom banco para se sentar, mas se Jesus não estiver aqui, nada disso presta para nada. A estrutura é boa para você estar aqui, mas a essência que flui aqui, chamada Jesus, é muito melhor. É Ele que te batiza, é Ele que te cura, é Ele que te restaura, é Ele que te levanta, é Ele que te capacita, é Ele. Afluíram porque Jesus estava lá. Olha para mim. Afluíram porque Jesus estava lá. E logo uma multidão se aglomera. Só que do lado de fora da casa tem 4 amigos em comum com um paralítico.
Chegaram e o porteiro não foi tão simpático como o porteiro daqui. Volta amanhã porque o culto já começou e vocês chegaram atrasados. Tem gente que chegou aqui cedo e pegou senha. Você está chegando agora, quer... Não, volta amanhã. Só que quem quer, faz. O problema não é o que falaram. O problema é o que você vai fazer com aquilo que te disseram. Tem uns aí que estão magoadinhos. Tem uns que ficam magoados orando para ver terminar o congresso, eu vou para outra igreja. Na verdade, você está precisando, não é de outra igreja, você está precisando de mudança de vida. Porque o que faz você evoluir em caráter e maturidade não é aplauso. Se quiser um aplauso, a gente vai te aplaudir daqui a pouco, é só levantar a sua mão. Se quiser alguma coisa, a gente bota teu nome aqui no telão e a gente vai te aplaudir de pé. Isso vai saciar o teu ego, mas vai continuar ferindo o teu espírito. Então engole esse teu orgulho e continua fazendo o que Deus te chamou para fazer. Era para dar um glória a Deus melhor, mas acho que vocês estão preocupados com o jogo. Vamos lá. Nessa ambiência, pastor, eles entendem que a maioria das casas judaicas armazenam água no telhado. E pegar água no telhado é função de mulheres. Então as casas, quando o telhado não era feito de eira para debulhar o trigo, era feita para armazenar a água, mas tinha um acesso lá. Mas aquela multidão parece muito com a igreja brasileira. Acha que o melhor lugar é entrar pela porta. Aí se a porta não está aberta, você fica oprimido. Às vezes a porta se fecha para ativar a sua inteligência. Porque se a porta está fechada, tem acesso no telhado. O problema é que o caminho no telhado ninguém vai. Porque nós estamos acostumados a andar por onde alguém já pisou. Não, já passou por ali, eu estou confortável. Já pisou, eu estou confortável. Já fizeram, eu estou confortável. E se Deus te chamou para inaugurar um caminho que ninguém passou ainda? Pelo telhado ninguém vai, mas eles vão. Jesus está pregando dentro daquela casa e está todo mundo igual a você. Não dá um glória, não dá um aleluia, não reage. Quando ele para o sermão e vê o telhado sendo aberto. Jesus não parou o sermão para quem chegou cedo. Jesus parou o sermão para quem chegou tarde, mas funcionou primeiro. Ele para o sermão, amarra o paralítico e botam ele perto de Jesus por cordas. Jesus para o sermão e diz: perdoados estão os seus pecados. Está vendo, aleluia? Como é que só o irmão deu um aleluia? Porque naquela reunião estavam os fariseus também. Porque os fariseus odiavam Jesus, mas não perdiam o culto. Porque as pessoas para te criticar têm que te acompanhar. Os teus críticos são os seus melhores seguidores. São os teus haters. Vocês não estão aí. Que é o que te faz crescer na rede social, não é quem te elogia, é quem te critica. Porque de tanta crítica, alguém vai ter curiosidade de saber quem você é. E descobre que você não é nada daquilo que falaram. Aí, gente. Aí tá lá. Eles começam a razoar entre eles. Que poder é esse que ele tem para perdoar pecado? Que negócio é esse? E eles estão certos. Porque na verdade, quando alguém nascia aleijado, a lei dizia que era maldição hereditária. Deus cobrava o pecado dos filhos nos seus pais. Só que essa lei já foi interrompida desde Ezequiel. A alma que pecar, essa morrerá. Então não tem nada de maldição hereditária. Tem colheita. Como aquela aleijou e foi para a glória de Deus, então tem gente que Deus permite que seja enfermo, para que ele cure e o nome dele seja engrandecido. Isso é ato de soberania de Deus. Não conversa comigo não, conversa com ele. Porque tem coisas que você não entende, mas você tem que aceitar que Deus está no controle. Ninguém deu glória a Deus, mas está tudo bem. Então nessa ambiência, pastor, me corrija se eu estiver errado, Jesus vai conhecendo os pensamentos, vai dizer: o que é melhor? Dizer a este paralítico: perdoados estão os seus pecados, ou levanta, toma o teu leite e anda. Ele colocou o perdão do pecado no pé de igualdade da cura.
Mas por que primeiro ele perdoou? Porque na verdade não adianta Jesus tratar do corpo e a alma continuar aleijada. Porque tem gente que só tem o corpo tratado, mas a alma continua enferma. Então primeiro ele trata da alma, para depois cuidar, para provar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu digo a este homem: levanta, toma o teu leito e ande. O paralítico, bate o pé no chão, firma teus pés, firma teus pés. Olha para mim e diga assim: foi Jesus que mandou me levantar. Fala para ele: firma teus pés. Diga: Satanás, foi Jesus que me mandou levantar. Firma teus pés, firma teus pés. Agora escute: pela porta não dá para ele ir. Ou não? Ou dá? Dá. Só não dá para voltar pelo telhado. Se não dá para voltar pelo telhado, ele tem que voltar por onde? Não, ele tem que voltar pelo lugar que ninguém deixou ele entrar. Porque tem gente te procurando na porta, mas Deus já fez você. Porque se não deixa você entrar, vão ter que deixar você sair. Porque alguém diz que aqui tu não cresce, aqui você não rompe, aqui você não evolui, aqui você não é consagrado, aqui não. Só que enquanto eles estão esperando você lá, Jesus já fez assim com... Levante essa mão, obreiro, levanta essa mão, crente, abra essa boca e diga: ninguém vai me parar. Eu acho que promessa não está faltando para a gente. O que está faltando para a gente é coragem. Vocês estão aí ou não? O que está faltando para a nossa geração é coragem. Eu vou falar novamente: o que está faltando para a nossa geração é coragem. É parar da gente vir para a igreja achar que a gente tem que ser mimado. A igreja não é um berçário, a igreja é a escola da fé. Aqui você aprende a crescer, a evoluir. Aqui você aprende com os desgastes da vida. A gente até desanima, a gente até pensa em parar, mas no culto como esse a gente rasga o papel e volta a crescer novamente. O problema de Zaqueu, irmãos, é que ele tem dificuldade por causa da sua estatura. Eu não sei se ele é gordinho e baixinho como eu. Eu não sei se ele tem a altura do pastor Paulo, não sei. Mas ele sabe que mesmo rompendo a multidão, ele vai ter dificuldade de tocar em Jesus. Então ele vai mirar uma figueira brava, uma figueira estéril, um sicômoro, que é extremamente famosa. Há quem diga que essa figueira está em Israel até os dias de hoje. Talvez essa figueira seja aquela que Jesus amaldiçoou. Então é uma figueira muito conhecida, que já estava lá antes de Zaqueu aparecer. Eu amo Deus, que Ele prepara cenários para que através dos cenários que já estão preparados você apareça. Ou Deus não criou o homem só depois que a estrutura já estava... Então antes de Deus te levar para algum lugar, Ele já preparou o ambiente para você. Para dar glória a Deus. O Zaqueu entende que essa figueira é uma árvore de difícil acesso. Então ele vai subir e vai ficar desconfortavelmente, mas paciente, esperando Jesus passar. Paulo disse que a tribulação produz o quê? Ele não está confortável. Quer ficar confortável? Compra uma cadeira do papai ou uma rede e coloca lá na tua sala. Mas quer estrutura? Fica nos lugares desconfortáveis. Está desconfortável, mas Deus está treinando você. Vocês estão aí ou não, gente? Pastor, mas eu já fiz escola de profeta. Ok. Você já viu algum profeta sair da escola? O único profeta que saiu da escola ficou leproso. Então profeta não faz na escola, profeta se faz no deserto.
Lucas 1, verso 80, falando de João Batista. E o menino crescia, e se fortalecia, e esteve nos desertos, até o dia de se apresentar a Israel. Deserto não mata quem tem chamado. Deserto aperfeiçoa o que Deus já colocou em você. Não fuja dos lugares desconfortáveis. Zaqueu está lá desconfortável, esperando Jesus passar. Por quê? A segunda lição é que todos nós precisamos entender que não basta só romper a multidão, você tem que estar no lugar certo. E estar no lugar certo não significa estar no lugar favorável. Tem muitas coisas que nós não gostaríamos de fazer e só o fazemos por obediência. Eu não queria estar do lado de quem eu estou. Por que você está? Por obedecer. Eu não queria fazer o que eu estou fazendo. Por que você faz? Por obedecer. O meu desejo de obedecer é muito maior do que a vontade de retroceder. Então não faço por o que eu quero, eu faço porque eu preciso. Porque é isso que eu não quero fazer que me mantém aqui. É esse desafio que me mantém aqui. Quando a tua vida está confortável, você não ora, você não jejua, você não lê, você está atrás da colheita, você está atrás do dinheiro. É só Deus botar você no deserto. Está você aqui no congresso, está você na consagração, está você na escola bíblica. Deus está aperfeiçoando o teu chamado. Não fuja. Ou não foi depois do deserto que Jesus começou o ministério? Se Deus não poupou o próprio filho, se Deus não poupou o que era o desbravador, o que preparou o caminho, João Batista, se Deus não poupou Elias, se Deus não poupou Jeremias, vai poupar você? A não ser que você queira ser coach. Aquelas roupinhas bem apertadinhas. Era até cigarro. Igual o Zezé de Camargo. Não consegue nem abrir a perna direito, se abrir rasga. Aqueles cabelinhos com tupete, cheio de pomada. Aquelas lantejoulas que as pessoas botam no dente agora. Na verdade você não quer ser profeta, você quer ser artista. Porque profeta que é profeta não reclama do mel e do gafanhoto. Eu posso não estar comendo o que eu gostaria, mas o que eu estou comendo está me mantendo vivo. Deus está cuidando de você. Olha para mim. Esse lugar desconfortável vai dar algumas lições para a gente. Zaqueu está em cima de uma figueira e Jesus passa por ali, e a Bíblia diz que Jesus olhando para cima. Porque uma coisa é Jesus se revelar para você, outra coisa é você tomar o caminho do sacrifício e se revelar para Ele. Jesus disse: Zaqueu, qual o nome? Eu queria que você me respondesse se foi você que disse para Jesus que o nome daquele baixinho era Zaqueu. Quem disse para Jesus que o nome daquele baixinho era Zaqueu? É porque Jesus já sabe aonde vai te achar. Está desconfortável? Mas foi Ele que te plantou lá. Está desconfortável? Olha para o teu filho se ele não está crente. Olha para a tua esposa como ela não está florescendo. Olha para a tua saúde para ver se ele não está tomando conta de você. Não saia dos ambientes onde Deus tem acesso. Está na figueira, fica lá. Pastor, mas eu queria sair. Não saia, espera, porque ele vai passar. Quando Jesus olha para cima, disse: Zaqueu, desce depressa. Olha para mim, dá um sorriso. É a primeira vez e última que eu peço para você fazer isso. Olha para o teu irmão, diga: Jesus está te chamando pelo nome hoje aqui. Diga mais alto: Ele está te chamando pelo nome. Diga: está dizendo para você que o tempo da figueira acabou. Desce. Pastor, como é que é isso? Olha para mim. É lógico que isso aqui é óbvio. Eu quero usar o óbvio para fazer você pensar. Quem é que está em cima de quem? A figueira está em cima de Zaqueu? Ou Zaqueu que está em cima da figueira? Hã? Zaqueu em cima da... Ah, então por mais que a tua luta seja intensa, ela nunca vai ser maior do que... Não é a luta que está em cima de você, é você que está... É por isso que a gente não presta para ser de outra denominação que não seja pentecostal. Porque a gente está na luta, vem para o culto, só basta um sapateado, o negócio já flui.
está numa luta terrível, a gente vai para cá, levanta a mão, dá um grito de glória a Deus, e parece até que o céu desceu na terra. Agora fica tu calado nessa figueira, para ver se tu não vai infartar, para ver se você não vai ter um AVC. Se eu fosse você, pisava nessa figueira. Grita! Promaia chegue a Amazaras. Tem tanta gente que não queria lidar, mas eu me preciso dar por causa da obediência. Tem tantos lugares que eu não gostaria de ir, eu preciso ir porque foi Ele que mandou. Tantas coisas que eu não queria fazer, eu só faço o que Ele mandou fazer. Não é o que eu preciso, é o que Ele manda eu fazer. Então para de ser covarde, bota essa mão no arado e deixa Ele te usar. Eu aprendi a lidar com as figueiras da vida, que não são espinhosas, elas são desestruturadoras. Você tem que ter muito jogo de cintura para lidar com um lugar desestruturado, sem que isso desestruture você. Porque por menos tem gente se jogando da ponte. Então você não é um vencedor porque você tem troféu. Você é um vencedor porque você está suportando essa figueira. Porque daqui a 3, 4, 5, 10 anos, ninguém vai lembrar do carro que você comprou. Ninguém vai lembrar das viagens que você fez. Mas eles vão lembrar do que você suportou para chegar onde você chegou. Abraça teu companheiro e diga: suporta porque ele já está chegando. Suporta porque ele já está vindo. Suporta porque tem refrigério hoje aqui para você. Suporta porque Ele está te dando água para você não desanimar. Suporta, vai gritando, vai adorando, vai levantando a mão, vai sapateando. Pisa nessa figueira, mas não desça sem Jesus te chamar. Para a gente começar a encerrar. E aqui que está a minha linha de raciocínio com vocês. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu desce correndo e não fala com Jesus, ele vai direto para casa. Jesus está indo para a casa de Zaqueu e a multidão está dizendo: vai comer com um pecador. E eu amo isso aqui, porque, se eu não me engano, é o verso 7, diz que a multidão está falando mal de Zaqueu e de Jesus. Mas Jesus não muda a rota por causa da opinião. Porque as pessoas fazem juízo de valor de você, mas o que elas pensam de você não significa em nada daquilo que Deus já pensou a seu respeito. Jesus está indo lá. Eu vou falar, não, ele está indo lá. Não tem macumba, feitiçaria, olho grande, inveja. Jesus está indo lá. Ninguém vai mudar o plano de Jesus. Ele está indo lá. Jesus vai na casa de Zaqueu. E não vai haver diálogo. Na verdade, vai haver um monólogo. Só Zaqueu vai falar. Eu estou tão alegre com a tua presença aqui na minha casa. Não deu tempo nem de eu me arrumar. E Jesus olhando para o Zaqueu: Zaqueu, para provar da minha alegria, a partir de hoje eu vou dividir a minha herança em duas partes. Metade eu vou dar aos pobres, justiça, maior do que a dos fariseus. A outra metade, se porventura eu defraudei, não está dizendo que é um defraudador, mas se eu defraudei alguém, porque eu sou corrupto. Então pior do que o corrupto é quem se permite corromper. Então vai para o inferno quem corrompe e quem se... Posso abrir um adendo aqui, rapidinho? As virgens loucas receberam um conselho das prudentes para comprar azeite de quem vende. E no tempo que elas foram comprar o azeite, a porta fechou. Quem é que ficou de fora? Quem comprou e quem vendeu. Porque azeite não se vende, azeite se faz em casa. O valor do terreno era definido pelo pé de oliveira que tinha no quintal.
Porque azeite se faz em casa. Quando você compra, você está sendo ineficaz no teu serviço de fazer azeite. Declara-me o que tu tens em casa. Não tenho nada a não ser uma botija. Tá bom, pode faltar tudo, mas não faltou. Então é por aquilo que sobrou. Vocês não estão aí. Defraudei, eu restituo 4 vezes mais. Sabe o que esse cara está dizendo? Eu vou falir. Eu vou quebrar. Vou perder tudo que eu construí. E Jesus olha para ele dizendo, hoje veio? Então Jesus está dando para a gente um entendimento de que salvação não é o que se ganha. Só quem está disposto a perder a vida é que ganha ela. Só quem está disposto a morrer é que vive. Só quem está disposto a se humilhar que ele exalta. Então aqui o que está sendo definido não é o que você ganhou, é o que você por amor a ele perdeu. E a raiva de Satanás é que você perdeu muita coisa, mas não se perdeu dele, você continua crente. Cadê os crentes de Jacobina? Dá um grito de glória a Deus nesse lugar. Diferente do jovem rico, que veio com um discurso poligâmico, uma boa oratória, com um contexto judaico histórico. Eu guardei os mandamentos desde a minha infância. E Jesus cita mandamentos que lhe remetem ao entendimento do relacionamento com o próximo. Isso aí, meu pai me ensinou. Aí Jesus, então agora pega tudo que é teu, vende, dá aos pobres e me segue. E na verdade esse cara era bom em falar e difícil de cumprir o que falava. Fariseu. Zaqueu não. Zaqueu está me dizendo aqui que a partir de agora ele quer se posicionar como Pedro. Que não é o peixe que eu pesquei, mas quem me mandou jogar a rede. Vocês estão vivos ou não estão? A nossa geração, agora vai lá, segura aí, respira. A nossa geração é a geração que se acostumou em manifestações. A gente se acostuma em um pregador chamar a gente aqui na frente. A gente pula, baba, roda, mas quando acaba aquele movimento, a gente volta para viver tudo a mesma coisa. Você não renuncia a teu pecado, você não renuncia a tuas mentiras, você não para de maltratar a tua esposa, você não para de maltratar teus filhos, você continua vivendo a mesma vida. Isso é manifestação. Agora a presença, ele te decodifica de dentro para fora. Presença, você sai daqui odiando o que Deus odeia e apaixonado por aquilo que Ele gosta. Vocês estão aí ou não estão, gente? A minha palavra é que essa geração de crentes vaidosos, que é medido pela marca do carro, pela marca do paletó, eles caiam por terra. Agora vem a geração da essência, a geração apaixonada, a geração que não abre mão da presença, a geração que se tiver pregador famoso ele vem, se não tiver ele vem do mesmo jeito. Quem não pode faltar é Jesus. Essa presença. Não houve ninguém que recebeu a presença de Jesus que não tenha mudado. Agora escute. No Velho Testamento, Moisés quis ver Deus. E o Senhor deu para ele uma palavra: ninguém que me viu permaneceu. Permaneceu. Ele não disse que era impossível, ele disse que existe um modo para ver. Porque para ver quem está vivo, você precisa morrer para quem é você. Para ver Deus, você precisa morrer. Mas olha para mim, mas eu vou te dar um... Eu estou sentindo Jesus aqui. Vou falar igual o carioca, eu vou te dar uma pala, uma palhinha. Está vendo aquela rocha? Eu vou passar com toda a minha bondade. Todo mundo que me vê, morre. Você vai me ver pelas costas. Como? Através da fenda daquela pedra. Aquela rocha ferida, que era a rocha de Meribá, é Jesus.
Só que tem dois negócios, dois entendimentos aqui. Primeiro, aprenda a ver Jesus através das tuas feridas. Aprenda a enxergar a presença de Deus que não te abandonou, mesmo você andando ferido. Quando Tomé pediu para testificar se era Jesus ou não depois da ressurreição, ele disse: se eu não tocar no sinal dos cravos, de maneira nenhuma eu vou acreditar. Jesus ressuscitou, venceu a morte, o inferno, Satanás, venceu o clero de Roma, venceu Herodes, venceu tudo. Mas quando ele permite ser tocado, ele diz: marcas não saem com ressurreição. Então é capaz de você ter vencido tudo, mas não venceu as marcas, que falam muito de que você suportou para chegar até aqui. Presença. Eu estou pregando aqui, de 5 minutos para cá, eu estou sentindo Jesus aqui. E eu estou ouvindo um barulho de um desfibrilador. E o Senhor me disse: eu estou ressuscitando ministérios. Eu vou te dar mais uma chance. Promanaia serra o abaxemarras. Eu desço como médico sobre a tua saúde e te sustento, e tu verás a minha glória de dentro para fora. Vou mexer nos teus rins, vou mexer no teu fígado. Eu sei dessas dormências que você sente durante a madrugada, e eu conheço as faltas de ar que tu tens, mas eu vou mexer nos teus pulmões, vou mexer no teu ânimo, porque até a danada da depressão queria te alcançar, mas eu sou teu escudo, e digo: a nossa história não acabou. Eu sou teu juiz, eu sou teu justificador, e vou te movimentar ainda nessa terra. Levante a tua mão aí, ó crente, abra a boca, porque a presença dele está aqui. A presença de Jesus é a única forma de Deus transformar a vida da gente. Olha para mim, gente. A expressão que Jesus usa é assim: hoje veio a salvação a esta casa. Como é que a salvação veio a alguém que não frequentou a escola dominical? Como é que a salvação veio a alguém que não frequentou uma igreja? A salvação veio por alguém apaixonado, que está disposto a perder tudo, mas não perder o que ele ganhou: Jesus. Eu disse aqui sobre Pedro, eu vou encerrar para a gente orar. Em Lucas capítulo 5, quando Jesus encontra com Pedro, Jesus pega o Pedro no meio do fracasso de uma noite inteira sem pegar nada. Jesus continua falando com a multidão, mas agora Jesus vai falar com Pedro, mas não fala no mesmo nível da multidão. Com a multidão, Jesus usa o barco do Pedro, mas com Pedro, Jesus manda ele mar alto. Porque quando muda o nível do tratamento, muda o nível do ministério. Jesus não fala contigo da mesma forma que fala com todo mundo. Quando Jesus manda ele jogar a rede, Pedro diz: não é porque eu creio, mas é porque tu mandas. Na verdade, Pedro não estava precisando de uma pesca, Pedro estava precisando de uma direção. Então não adianta você ter barco novo, rede nova, se você não tem direção. Vocês não estão vivos não, né, gente? Você tem casamento, você tem empresa, você tem emprego, mas você não tem direção. Pedro está dizendo: eu preciso de uma direção, então joga a rede aqui. Jogou. Quando ele começa a puxar, a rede pesa. Ele tira o foco da rede e começa a olhar para Jesus. Quem é esse homem?
Ele chama outros barcos para compartilhar da pesca, mas agora não quer saber mais do resultado. Ele quer saber da origem. Por isso o texto diz: e deixando de mão a tudo, o seguiu. Então aqui o milagre não é a pesca maravilhosa, é a transformação do pescador. Porque você com rede, com barco, sem Jesus, você não pega nada. Agora na presença de Jesus, até o que era para dar errado dá certo. Jesus. Jesus. Eu estou falando de Jesus aqui. A presença dele. Ai, alevas. Está lá o miserável, 38 anos, deitado no tanque. Num ambiente que se diz misericórdia, mas ninguém tem misericórdia de ninguém. Até que Jesus passa. Porque o problema ali não é o anjo que movimenta a água que se move, quem é o primeiro a se lançar. O ator principal dali é Jesus. Eu vou dizer para você que o anjo faltou, mas Jesus não falta. Jesus olha para o cara e pergunta para ele: você quer ser curado? Ele diz: eu não tenho ninguém que me lance no tanque. Esse cara é igual a você, que tem 4.000 amigos no Facebook, mas não tem 5 colegas na mão. Ninguém deu glória a Deus, né? Sua rede social está lotada de gente, mas o teu coração está vazio. Que o que você tem na rede social, você não tem para contar com 5 amigos na mão. Por isso a tendência é você colocar a culpa nos outros. Eu não tenho ninguém, ninguém me chamou, ninguém me convida, eu não consigo interagir, as pessoas não me amam, sei o que, pererê. E Jesus está dizendo: para de olhar para as pessoas, que isso foi eu que permiti. Porque tem gente que Jesus fecha o coração só para que você olhe para ele. E o que vai vir para você não vai vir da mão de ninguém, vai vir da própria mão de... É ele que vai fazer. Só que a tua alma está tão aflita, dá um sorriso que agora a gente vai levantar. Tua alma está tão aflita que você acha que as pessoas têm culpa da tua legume. E Jesus vai dar um remédio para ele, que ele não quer saber da história do tanque, quem levantou, quem não levantou. Ele diz assim: levanta-te. Na verdade, isso aqui é para você entender e a gente orar agora. Jesus não diz ser curado. Jesus diz: levanta. Porque se Jesus dissesse ser curado, ele está interessado só na enfermidade. Mas como ele disse levanta-te, é que ele está interessado na vida inteira. Então ele está dizendo que a partir de hoje, toda a tua vida que estava parada vai voltar a funcionar. Levanta-te. Mas isso é porque Jesus se interessou por alguém como está interessado por você. Até quando Jesus vai ficar insistindo contigo, irmão? Até quando Jesus vai levantar uma bandeira dizendo que te ama e você vai se sentir um rejeitado? Só porque teu pai te deixou, tua mãe te deixou, só porque você tem problema com a tua esposa, problema com o teu filho, isso não significa nada do amor de Deus por você. Porque talvez você não tenha ouvido isso, mas ouça: Deus ama aquilo que as pessoas odeiam. Porque a nossa opinião não é a opinião de Deus. Então levanta a tua cabeça, cara. Vai perder para a depressão? Vai se matar? Vai se jogar da ponte? Vai sair da igreja? Vai desanimar do ministério? Vai entregar a tua carteirinha? Ou você vai dizer: Jesus, entra na minha casa. E casa aqui não é casa feita de tijolo. Casa aqui é coração. Entra aqui dentro. Porque se tu entrar aqui dentro, vai mudar tudo pelo lado de fora. Vai mudar minha vida, vai mudar meu chamado. Levante a mão direita se você acredita. Levanta a esquerda se você quer. E explode esse lugar de glória, porque a presença dela... Escuta isso. Antigamente a gente não tinha tanta tecnologia que nós temos hoje. Então hoje a gente perdeu para a tecnologia. A gente fica mais tempo grudado na rede social, no telefone, no WhatsApp, do que talvez em oração. Existem aproximadamente 84 gigabytes de informação todos os dias na internet para você. E a gente não consegue usar 1% do cérebro. Então é muito mais informação do que a gente possa captar. Então é comum você estar estressado por coisas que você deveria descansar. Então antigamente os nossos pais da fé não tinham tecnologia, eles só tinham Deus. E
por que hoje não acontece tantos sinais e maravilhas como antigamente? Porque antigamente o almoço era Deus, a janta era Deus, o café da manhã era Deus. Hoje você come e esquece até de orar que você está comendo. Você reclama, porque pelo menos você tem uma roupa, você tem um café e um leitezinho para você beber de manhã, você reclama disso. Eu conheço lá, por exemplo, a história do pastor Anselmo, lá de Belo Horizonte, saudoso pastor Anselmo da Assembleia de Deus de Belo Horizonte, que andava 25 quilômetros de bicicleta para servir a ceia. 30 quilômetros de bicicleta para servir uma ceia. E hoje a gente reclama, porque a gente tem que andar 3 horas de carro. Respira. Um pregador famoso aí, o amigo foi chamar, você tem o telefone falando, não tenho não, mas arrumei. O cara falou, não, para me pegar desse aeroporto para o outro, só de helicóptero, eu não ando mais de carro. O outro cantor, a gente foi chamar, menino, está começando agora, chamou, vamos lá na igreja. Não atendo mais igreja por menos de 10 mil reais de oferta, porque agora só atendo prefeitura, eu sou maior do que a igreja. Ele disse isso, a igreja não me comporta mais. E a gente aqui brigando de ministério, brigando por cadeira. E Deus lá dizendo, tem vaga. Se eu contar para você os problemas que a igreja brasileira vive, você se escandaliza. Por quê? Porque o povo se acostumou em manifestações. É por isso que os falsos profetas estão andando de helicóptero, estão andando de Ferrari. E gente que teme a Deus está comendo ovo e arroz em casa. Porque a gente tem tendência a valorizar quem não presta, e quem presta a gente rejeita. Porque na maioria das vezes quem carrega a presença de Deus não tem nem rede social. O teu ministério te protege. Quem te defende é o que você foi chamado para fazer. Escute isso aqui. No Rio de Janeiro tem uma consagração toda sexta-feira de manhã. Pastor Camilo Figueiredo. Essa consagração ela é a mais famosa hoje no Rio de Janeiro. Começa às 8, termina meio-dia. E lá no Rio de Janeiro tem alguns profetas que eu considero que são de Deus, pastores de igreja, que quando fala você pode anotar que vai cumprir. Um dia reuniu o pastor Camilo e o pastor Eliseu Ignis, que a gente conhece lá carinhosamente como pastor Eliseu do cabelo branco. Ele sentou do lado do pastor Camilo, que são 2 presidentes de campo, e o pastor Camilo dirigindo o culto. E começou o mistério, 10 e pouca da manhã, ele disse assim, na minha época os vasos já estavam todos oriçados, e Deus usando os vasos, que ele é aquele pastor antigo, que quando terminava o culto, tem visão, revelação, quem tem, ele disse, pastor. Quando ele acabou de falar, na minha época, Deus tomou a boca do pastor Eliseu e disse assim, quem disse que tu mandas na minha boca? Tem que ser muito crente. Eu estava esperando o Francisco entrar. E agora que o Francisco entrou, vou me manifestar como Deus. Tu, Francisco, que está na galeria, com essa arma do lado direito, dizendo que se eu não falasse contigo, tu tiraria a vida da minha serva. Eu te trouxe aqui, que se tu apertar esse gatilho, eu te mato. O Francisco desceu da galeria e botou a arma no altar. A igreja explodiu. Vai sumir o glória a Deus agora. Mas a nossa geração não quer mais jejuar para buscar Jesus. A nossa geração está enchendo a academia e esvaziando o ciclo de oração. Está gastando dinheiro com monjaro, mas não jejua mais. Não consagra mais. É por isso que não tem poder. Mas eu estou conclamando os profetas aqui. Cadê você? Ele é maragaçonde marash. Quer ficar cocotinha, fica cocotinha. Quer perder a barriga, vai perder. Toma o teu monjaro, faça o que quiser, mas não deixa o teu joelho ficar fora do chão. Bota a boca no pó, deixa ele te encher. Deixa ele te encher. O que está faltando para a gente é coragem. Está faltando para a gente é coragem. É parar de ficar com a perna tremendo, só porque chegou o prefeito, o deputado, o vereador, o presidente.
estão tentando corromper a igreja, mas há poder no nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar. Amanhã a gente termina esse. Porque amanhã a gente precisa ter a resposta que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Na verdade, talvez ele esteja falando do contexto, mas talvez ele esteja falando de coisas. Porque se ele estivesse falando do contexto, ele diria: ele veio buscar e salvar quem se havia perdido. Mas ele disse o quê? Então tem coisas que se perderam e você tem que recuperar. A minha palavra para esses homens aqui, corajosos, gideões de Deus: Deus te chamou para ser manequim de vitrine de igreja, ou Deus te chamou para ser profeta? Estão tentando macular a masculinidade do homem. Até o He-Man, que era o personagem másculo, estão botando ele meio mole, meio manteiga. Pastor, o que é isso? É a serpente tentando se posicionar novamente. Mas enquanto Adão tiver força, era para dar glória a Deus, mas está tudo bem. Adão, Deus não te chamou para ficar botando pomada no cabelo. Deus não te chamou para ficar andando com essas calcinhas apertadinhas igual um sertanejo. Deus te chamou para tomar conta do jardim. Era para dar glória a Deus. Porque enquanto Adão tem voz de autoridade, Eva não ouve a voz da serpente. Porque se Eva estiver ouvindo a voz da serpente, é porque Adão está calado. Mas cadê os Adãos aqui dessa igreja? Segura a mão do teu irmão que nós vamos orar. Fecha o corredor. As irmãs me ajudam aí, porque hoje o congresso é dos teus maridos, né? Do marido de vocês. E eles estão aqui tudo enferrujado. Não dão glória a Deus. Não dão aleluia. É o senhor que canta que tem gente que é dono da igreja? Essa música é muito famosa no Rio. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: nessa noite a sepultura está se abrindo. Diga: mas ninguém vai morrer. Diga: Ezequiel 37 diz que ele vai abrir as nossas sepulturas e dela nós seremos livres. Diga: ele vai derramar do Espírito dele sobre nós e sairemos das nossas sepulturas. Diga: hoje não é dia da morte, hoje é dia da vida. Diga: o Espírito da vida vai tomar você aqui agora. Diga: Deus vai devolver teu talento, teu ministério, tua chamada, teu dom, tua autoridade. Teu filho não vai mandar mais em você, é você que vai voltar com a autoridade renovada para casa. Satanás vai entender que quem manda naquele quintal não é ele, quem manda é você, na autoridade do nome de Jesus. Cadê o tecladista, meu filho? Toca o negócio aí, por favor. Dá um fé maior em nome de Jesus. Isso. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Adore a Deus que tem coluna de fogo aqui no meio da gente. Adore a Deus que tem batismo com o Espírito Santo aqui no nosso meio. Adore a Deus. Um homem de branco está passeando no meio da igreja. Estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora pelos olhos da fé está todas as lágrimas. Homem de branco e a marca da cruz, não é outro, é Jesus. Pela fé eu contemplo. Pela fé eu contemplo. Segura a mão do teu irmão, não larga a mão dele.
poder está na comunhão. O poder está na comunhão. Jesus passeando no meio do templo. É só Ele que pode fazer isso. E no seu resplendor, como o brilho do sol, envolvendo-me a mim. Fecha os olhos, fecha os olhos. Um homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, Ele está operando, é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Fecha os teus olhos. Diga Senhor Jesus. Mais alto, diga Senhor Jesus. Nessa noite, o Senhor marcou um encontro comigo aqui. Diga, o Senhor me escolheu para estar aqui nas fileiras do teu exército, para renovar a minha vida, para renovar o meu ministério, para renovar o meu espírito. Diga Senhor Jesus, Tu és dono da vida e da morte. Tu és o dono da igreja. Por isso nesta noite eu não te peço ouro nem prata. Diga, minha declaração é a mesma de Davi teu servo. Não retire de mim a presença do teu Espírito. Diga, Espírito Santo, renova em mim um coração reto e sincero. Diga, Espírito Santo, eu quero ter nesta noite uma experiência contigo. Diga, me batiza, me renova, me restaura. Diga, Espírito Santo, tenha liberdade na minha vida. Diga, porque eu sou teu e tu és meu. Diga, Espírito Santo, sopra sobre mim a brisa suave da tua presença. Deixa eu orar, Jesus. Os teus filhos oraram, os teus filhos declamaram. Por isso nós estamos aqui unidos como em uma só voz, em um só propósito, pedindo ao Senhor aquilo que Zaqueu teve como experiência. Nós não queremos vento, nós não queremos fogo, nós não queremos um terremoto, nós não queremos uma brisa suave, nós queremos a tua presença. Nós queremos a tua presença. Nós queremos a tua presença. Só a tua presença nos restaura. Só a tua presença nos renova. Só a tua presença nos condiciona, nos habilita, nos capacita. Então vem com a tua presença. Levante a mão do teu irmão agora. Fecha os olhos. Eu vou contar até 3. Teclado segura agora. E quando eu disser já, eu preciso de 15 irmãos orando em línguas estranhas agora. Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Você não está sendo mais do que ninguém, mas você está se auto-edificando. Quando eu disser já, quando eu contar até 3 e disser já, você vai dar o maior grito de glória a Deus que você já deu em 2026. Esse glória a Deus do Senhor vai transformar em presença dele aqui nesta igreja. Quem tiver enfermo pela fé, Jesus vai curar. Quem não é batizado pela fé, Jesus vai batizar. Quem não tem variedade de línguas pela fé, Jesus vai dar. E gente que é batizado, mas não tem talento, não tem dons, Deus vai te dar. Se prepara para um cântico novo agora. Ai, temarash. É 1, é 2, 2,5. A sociedade de homens da Assembleia de Deus em Jacobina está cheia da glória de Deus. É 3, dá um grito de glória.
Isso, irmão, pode dar glória, pode marchar, pode rodar. Pisa na cabeça dessa serpente e deixa Deus te usar. Batiza, batiza Jesus, batiza, 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 batiza. O barabaxa calabarada ras. Orientele mahashore managarabashele biandara managashara. Dá um abraço nesse homem que está do teu lado, nesse varão, e diga para ele: receba tudo que Deus te trouxe aqui para você receber. Ora por ele, ora por ele, ora por ele, ora por ele. Consolai uns aos outros com esta palavra. Probabadaciantele papa cantara marabasha e cantana plafacia tante canarabana canaba ele plafasurite canarabasha que de pata e plafasurite camarabasha ele mantara marabashore cantara maragaraba. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero parabenizar você que tu é crente de verdade. O mundo parou para ver a seleção brasileira jogar, e nós estamos aqui celebrando Jesus, que rebaixou Satanás para a segunda divisão. Ele nunca mais volta de lá. E a igreja crescendo, subindo para encontrar com ele nos ares. Para eu tomar o meu assento, eu quero que você levante a sua mão. Não, deixa eu perguntar primeiro. Obrigado pela sua disponibilidade. Quem é que está aqui afastado do caminho do Senhor? Que está como Zaqueu, apaixonado por Jesus? Quem? Está afastado? Quer deixar Jesus entrar na sua casa, meu filho? É só você falar para ele. Você quer? Quer, meu filho? Vem aqui na frente. Aleluia! Pois é grande o calor. Pelos olhos da fé Ele está enxugando todas as lágrimas. Um homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Deixa eu te desafiar rapidinho. Vai doer mais em mim do que para você ouvir o que eu vou te dizer. Mas você que está com a camisa do congresso, que até ensaiou ou não ensaiou, comprou a camisa nos 45 minutos do segundo tempo, e você sabe que você está afastado. Você só não oficializou o teu afastamento, mas você já está distante de Jesus há muito tempo. Se você quiser fazer hoje um concerto, Deus está te dando uma chance. Eu vou dizer como profeta e pastor de igreja: ninguém aqui tem autoridade para te julgar. Agora você está recebendo de Jesus uma oportunidade que talvez amanhã você não tenha. Se você nesta noite quer reafirmar a tua aliança, porque está se sentindo fraco, afastado, está ensaiando, mas está longe, sai do teu lugar aqui que nós vamos orar junto com você. Você que está na galeria, que quer receber Jesus também como seu Salvador, isso aqui não está só extensivo aos homens. Você que é mulher, que está afastada, mulher de um obreiro que está longe, que nessa noite quer se reconciliar com Jesus, vem aqui na frente. Pastor, eu tenho maior vergonha de ir na frente. Só levantar a sua mão que eu faço até questão de ir te buscar. O filho pródigo, para sair de casa, ele saiu sozinho, mas para voltar foi o pai que trouxe ele de volta. Então, por favor, levante a sua mão agora. Foi o Senhor que me disse isso aqui. Diga às pessoas que estão com a camisa do congresso, que estão se sentindo distantes, e você sabe que você está longe. Se você quiser uma nova chance para se reconciliar, vem aqui agora. Ninguém vai te julgar por isso.
Alguém mais? Alguém mais? Cada cruz, o seu nome é Jesus. Estenda sua mão para cá. Abraça ele aí, meu filho. Abraça ele, isso. Deixa ele escapar não. Senhor, coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas ouvi uma especial, foi a mais certa. vem, não fica aí não chora não, vem. E escolhi Vem mesmo, pode vir. a melhor coisa